Gente, pode abrir em Hebreus capítulo 7, é o texto que nós meditaremos nessa noite. Eu gostaria de ouvir dos irmãos alguns personagens importantes do Antigo Testamento. Fala algum personagem importante do Antigo Testamento aí, pode falar. Moisés, muito importante. Abraão, José. Falou José porque a Bíblia diz que ele era bonito, né? José, que mais? Elias, que mais? Eliseu, Davi. Tinha mulheres importantes no Antigo? Esther, Ruth, Débora. Olha quantos personagens importantes do Antigo Testamento. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, a gente sempre vê alguns personagens na nossa mente, mas um dos mais importantes do Antigo Testamento, a gente acaba não mencionando ele. É Melquisedeque, perdão. Melquisedeque. Nós veremos sobre ele nessa noite. Mefibosete também foi um personagem importante, Deus usou para ensinar acerca de graça, né? Mas Melquisedeque é um personagem muito importante. E ele vai nos ensinar, através dele, o autor de Hebreus, ele vai trazer para nós um entendimento muito importante do sacrifício de Jesus. O quanto o sacrifício de Jesus é tão simples para nós, mas tão difícil a gente aceitar. E eu quero te dar dois exemplos com isso. Primeiro exemplo é o ladrão da cruz. Pense no ladrão da cruz. A Bíblia diz que ele zombava de Jesus também, os dois zombavam de Jesus, mas num determinado momento, um deles vira para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus garante para ele que naquele mesmo dia ele estaria com Cristo no seu reino. O ladrão da cruz merecia ser salvo? O que ele havia feito para ser salvo? O que ele fez durante a sua vida? Se ele estava lá na cruz, é porque ele já tinha tido uma vida quebrando os ideais de Deus. Ele merecia ser salvo? Ele não merecia ser salvo. Mas agora vamos dificultar um pouco mais para mim e para você. Pense naquela parábola que Jesus contou de um homem que contrata, de um administrador que contrata alguns trabalhadores. Ele contrata alguém logo cedo, contrata alguém no meio da manhã, alguém por volta do meio-dia e alguém no meio da tarde. E ele trata lá do primeiro: eu vou te dar uma diária de um trabalhador braçal para você trabalhar para mim. Tudo bem. E aí ele vai contratando os demais, quando chega naquele que ele contratou por volta das 3 horas da tarde. Então ele trabalharia das 3 horas às 5 horas, mais ou menos, um tempo curto. E ele oferece para esse camarada, que vai trabalhar bem pouco, o mesmo valor que ele ofereceu ao primeiro. Quando o primeiro ouviu, ele falou: show de bola, eu vou receber mais. Quando então o administrador foi pagar, ele começa pagando por aquele que recebeu menos, trabalhou menos, ele paga a diária que ele havia acertado, e o primeiro lá, beleza, pelo menos o dobro aí eu vou ganhar, né? Porque ele trabalhou tão pouco e recebeu o valor o administrador tinha acertado comigo. E aí, quando ele chega lá no primeiro, ele dá o valor que ele havia combinado, está aqui o seu pagamento. Ele fala: mas isso não é justo? Ele trabalhou tão pouco. Essa parábola, ela é contada para mim e para você que estamos na igreja. Essa parábola é contada para nós que já estamos caminhando com Jesus há um tempo. E que nós podemos olhar para outras pessoas e falar: mas ele acabou de se converter agora, não trabalhou para Deus, não fez nada e vai para o céu também? Porque essa parábola, ela confronta o ídolo do nosso coração, que é a questão do desempenho, a questão da comparação, a questão de fazer. Eu preciso fazer algo para ter aceitação de Deus. E se eu fizer algo errado que ofende a Deus, eu perco a salvação. Ele retira de mim, porque ele vai falar: você não merece isso. Então, nós vamos estudar sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 7, hoje. Algo muito importante, então, que conta, usando a figura de Melquisedeque, mostrando acerca desse sacrifício de Cristo. E a gente tem que começar, nós veremos o capítulo 7, mas a gente tem que começar lá no capítulo 5, quando o autor fala assim: embora fosse filho, Jesus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que o autor diz: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram então lentos para entender, para negligentes para ouvir.
Então, ele para o assunto sobre Melquisedeque, ele entra em outros assuntos e agora ele volta no capítulo 7. O capítulo 7 de Hebreus, ele vai iniciar a segunda sessão principal do livro. Algo muito importante aqui, e é um capítulo fundamental na argumentação do autor, mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Ele está mostrando, irmãos, para nós o quanto que Jesus é importante, o quanto que facilmente a gente pode deixar Jesus de lado. E no contexto dos hebreus, voltar para o judaísmo. E no nosso contexto, abandonar Jesus por causa da religiosidade, abandonar Jesus talvez por causa da tradição, abandonar Jesus por causa do meu jeito, da minha forma, ou acrescentar algo em Jesus, eu tenho que acrescentar um anjinho aqui, eu tenho que acrescentar algo místico aqui também, eu tenho que acrescentar uma superstição aqui também, só Jesus não basta. Nós também corremos os nossos perigos. E Melquisedeque, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para o livro de Hebreus, ele é um tipo de Cristo, um tipo de Cristo. Tipo ou tipologia na Bíblia é algo que se refere a uma pessoa, a algum evento, a alguma instituição do Antigo Testamento que Deus lá atrás ele já estava apontando para Jesus. Então, Melquisedeque, ele é um personagem como se fosse um tipo de Cristo, porque ele é rei e sacerdote. Nós veremos isso. Então, Deus já estava começando a apontar que viria alguém que seria rei e sacerdote. Um outro tipo no Antigo Testamento, os sacrifícios. Por que que os cordeiros eram oferecidos lá? E aí depois vem Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eram ilustrações que Deus ia usando, ia se revelando, ia mostrando para o povo acerca de Jesus. E aí então, Hebreus é muito interessante porque no capítulo 7 de Hebreus, ele vai falar sobre o sacerdócio superior, que nós veremos hoje. Ele mostra Jesus como o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diferente da ordem dos outros levitas, dos outros sacerdotes que eram da ordem de Levi. Hebreus capítulo 8 vai falar sobre essa aliança superior, Jesus como mediador de uma nova aliança, não, e baseado em promessas melhores. O capítulo 9 vai falar sobre o santuário superior, vai fazer um contraste com o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial onde Jesus entrou. E no capítulo 10, ele vai falar sobre um sacrifício superior. Ele vai explicar que o sacrifício de Jesus é definitivo e ele substitui então todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, olha que interessante, guarda isso. Capítulo 7, sacerdócio superior. Capítulo 8, se você até quiser anotar na Bíblia aí nos capítulos, é interessante. Capítulo 8, uma aliança superior. E o capítulo 9, um santuário superior. E o capítulo 10, um sacrifício superior. O que nós aprenderemos aqui no capítulo 7? Leia junto comigo. O sacerdócio de Jesus é eterno e superior ao sacerdócio levítico. Por isso, nos garante salvação definitiva e eterna. Mais uma vez, o sacerdócio de Jesus é eterno e superior ao sacerdócio levítico. Por isso, nos garante salvação definitiva e eterna. Vamos ver então acerca do sacerdócio de Melquisedeque, versículo 1 até o versículo 10. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi recebe os dízimos
que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Vamos explicar aqui esses versículos. E é interessante aqui, irmãos, nós pensarmos que tudo que é declarado sobre Melquisedeque e o que a Bíblia se cala também é importante para nós entendermos quem é ele. Então, olha, tudo que a Bíblia fala sobre ele é importante, e quando a Bíblia não fala nada sobre ele, isso é importante também. Então, a Bíblia diz que ele era como rei e sacerdote. Melquisedeque significa rei de justiça. Rei de Salém é uma abreviação de Jerusalém e se relaciona com a palavra traduzida paz no Antigo Testamento. A palavra paz no Antigo Testamento é Shalom. Então, rei da justiça, rei da paz. De modo que Melquisedeque era tanto esse rei de justiça, esse rei da paz, que são títulos messiânicos. E a Bíblia diz que ele era sacerdote e rei. Anteriormente, o trono e o altar era separado. Quem era rei, quem era sacerdote. Mas a figura de Melquisedeque, ela reúne essas duas funções, como rei e como sacerdote. E é interessante que no Antigo Testamento, quem queria usurpar o sacerdócio, quem não tinha essa função designada por Deus, era punido por Deus. Lembra de Moisés lá? Lembra de Arão, né? A Miriam, que quiseram usurpar, quiseram ocupar o lugar de Moisés, Deus puniu. Né? Os demais que queriam também usurpar, queriam Saul, quis oferecer um sacrifício, ele era rei, e Deus não vai oferecer. E aí Davi, que é um tipo de Cristo também, em um outro momento ele vai e come os pães da presença que era destinado aos sacerdotes, e ele não é punido, porque de alguma forma Davi ele já tinha essa compreensão de Jesus como rei e sacerdote, que viria alguém e que ele estava representando isso. Então, Melquisedeque é esse tipo, que está reunindo essas duas funções como rei e sacerdote. Arão nunca teve esse privilégio, ele era sacerdote, mas não era rei. Melquisedeque, então, tinha um sacerdócio legítimo. E aí a Bíblia diz que ele não tinha genealogia. Veja que interessante. A Bíblia diz no versículo 3, sem pai e sem mãe. Será que era uma aparição? Será que era um fantasma, alguém que apareceu? Não. Lembra que eu mencionei tudo que é dito sobre Melquisedeque e o que é omitido também é importante. Ele não tem informações genealógicas. Isso é muito interessante porque no livro de Gênesis é um livro que trata as descendências, trata a linhagem. E aparece um personagem lá no Antigo Testamento que nada é dito sobre o pai, sobre a mãe, mas ele foi um homem de verdade, um rei de verdade, um sacerdote de verdade, uma cidade de verdade. Mas quanto aos registros, a Bíblia se omitiu. Por que ela se omitiu? Para apontar para Jesus. Essa informação, então, sem pai e sem mãe, significa apenas que as Escrituras não trazem essas informações para ele ser assemelhado a Jesus de um modo mais perfeito. Então, Melquisedeque é de forma superficial, aquilo que Jesus é de forma profunda. E a grandeza desse homem, do versículo 4 ao 10, diz que Abraão chega e lhe entrega o dízimo. As promessas foram feitas a quem? A Abraão. Um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento que nós mencionamos aqui. Deus fez uma promessa para Abraão, mas depois que Abraão então consegue os despojos da guerra, ele está voltando, ele encontra Melquisedeque e ele entrega os dízimos para ele. Ele reconhece que ele era sacerdote. Está aqui os dízimos, e a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa Abraão. E o autor de Hebreus diz que o menor é abençoado pelo maior. Tinha um gesto muito antigo, muito legal, que a geração anterior ainda tinha, a nossa geração já perdeu, e a outra, com certeza, não vai nem saber o que era. Quando você encontrava seu pai, sua mãe, seu avô, seu avó, o que você fazia? Bênção, pai. Bênção, mãe. O mais velho, o mais importante, abençoando o inferior. Respeita o vô, respeita a avó, respeita o pai, respeita a mãe. Então, olha que interessante, Abraão chega e oferece os dízimos a Melquisedeque e Melquisedeque abençoa ele. Mas o que é incrível? Porque quando nós olhamos sobre dízimo, nós pensamos na lei. Quem instituiu os dízimos? Foi através da lei, através de Moisés. Tem toda a regulamentação lá. Mas Abraão é antes ou depois de Moisés? É antes.
Então, a prática do dízimo, ela vem antes da lei. E Abraão já está, então, entregando esse dízimo a Melquisedeque como sacerdote. E olha o raciocínio do autor. Ele diz no versículo 9 e 10, ele diz assim, pode-se até dizer que Levi, o sacerdote que ainda ia vir, hein? Ainda ia vir. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Olha que interessante. Aquele que vai receber lá na frente vai falar, gente, ó, os dízimos têm que ser entregues dessa e dessa forma. O autor de Hebreus está falando, pode-se até dizer que Levi também entregou e também reconheceu a superioridade de Melquisedeque. O autor diz que Abraão, o bisavô de Levi, pagou os dízimos, embora Levi não tivesse nem nascido ainda. Abraão, pai da fé, entregou o dízimo a Melquisedeque, indicando que o sacerdócio desse homem era maior do que o de Levi. Olha o raciocínio que o autor de Hebreus está fazendo. E aí ele vai apresentar agora a limitação dos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele mostra Melquisedeque como superior, mostra a grandeza dele e agora ele vai mostrar a limitação. No versículo 11 até o versículo 19, diz o seguinte: se fosse possível alcançar a perfeição, marca aí na Bíblia a palavra perfeição. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se diz essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais evidente quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Se quiser marcar essa palavra indestrutível no versículo 16, marque também. Porque sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior, marque essa palavra, é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós nos aproximamos de Deus. Irmãos, vamos entender toda essa leitura que nós fizemos aqui, que numa primeira leitura é difícil a gente assimilar e extrair lições para nós. Vamos lá. No versículo 11, o que ele está dizendo? Se toda a lei, lá que Moisés deu, toda a regulamentação dos sacrifícios do Antigo Testamento, o autor está falando, se isso aqui ajudasse alguém a se tornar perfeito, para que viria outro sacerdote? Então ele está falando que a lei não é suficiente, os sacrifícios do Antigo Testamento não são suficientes para levar ninguém à perfeição. O autor mostra que a limitação da antiga ordem sacerdotal não pode prover a redenção completa do pecado e comunhão com Deus. Quantos de nós aqui somos pecadores? Esse é um paradoxo da Bíblia. Quantos de nós aqui somos pecadores? Todos nós. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que se arrependem de Jesus, já são santos, porque em Jesus já foram lavados, já foram perdoados, já foram justificados no precioso sangue de Jesus. Então nós somos pecadores redimidos, lavados, perdoados, temos paz com Deus, o pecado não pode mais nos acusar. A gente não precisa ficar se culpando, será que eu sou salvo, será que eu não sou salvo, né? Será que eu vou perder a salvação, será que eu não vou? Porque se eu tenho a Jesus, eu já tenho o perdão de Cristo. Então ele está falando que toda lei, todo ritual é insuficiente para tornar alguém perfeito. E aí, para mudar o sacerdote, do versículo 12 ao 14, ele fala, para mudar o sacerdote precisa mudar o quê? A lei. Porque era a lei que dizia que deveria ter aquele sacerdócio, aqueles sacrifícios. E aí a função era limitada à tribo de Levi, eles eram os responsáveis. Só que o autor diz, como assim que Jesus veio e ele é da tribo de Judá? Vem Jesus da tribo de Judá, agora é um outro sacerdote, e ele fala, por isso que é importante agora mudar, e Deus já tinha esse plano, que era mudar o sacerdócio. Gente, olha que loucura, me acompanha aqui, porque é muita informação importante. Olha o versículo 17.
Ele não está dizendo aí, ó, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Não é isso que diz? Na sua Bíblia deve ter uma nota de rodapé aí, que ele está citando esse texto de um outro texto do Antigo Testamento. Que livro que ele está citando? Versículo 17. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando esse texto de qual livro do Antigo Testamento? Salmos 110. O autor está dizendo, então, por que Deus falaria por meio da boca do salmista, quando o sacerdócio de Levi ainda estava em vigor, ainda estava em exercício, por que durante aquele período Deus usa a boca do salmista e fala assim, vai haver uma mudança. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus já estava mostrando para Israel, Deus já estava mostrando para o povo que haveria mudança na lei, mudança na Constituição. Qualquer alteração sacerdotal tornava necessária a mudança da Constituição. Não quero aflorar os ânimos políticos de ninguém aqui. Mas se alguém quiser se tornar rei no Brasil, o que a pessoa precisa fazer? O que ela precisa fazer? Mudar a Constituição. A Constituição não permite que haja um rei no país. É isso que o autor está dizendo. Para mudar o sacerdócio, precisa mudar o quê? A lei, mudar a Constituição, mudar o que foi estabelecido. Por que ele diz, irmãos, acompanhe o raciocínio do autor, por que ele diz que precisa mudar? Olha o versículo 18, olha o versículo 18, o que ele diz acerca da lei? A ordenança anterior é revogada. Por que ela é revogada? No versículo 18. Porque ela é fraca e inútil. Mas olha que interessante, Romanos diz que a lei é santa e justa. O autor de Hebreus agora está falando que ela é fraca e inútil. Por que a lei é fraca e inútil? Porque ela é incapaz de tornar justos os pecadores que se aproximam de Deus por meio dela. A lei não consegue nos aperfeiçoar. A lei não consegue nos limpar. A lei não consegue nos tornar justos. Os animais que estão sendo oferecidos, eram oferecidos no Antigo Testamento, não poderiam nos lavar. O sangue daqueles animais não poderia nos lavar. Então a lei foi adicionada como um aio, como um cuidador, um tutor, para apresentar o caminho até Jesus. E o propósito da lei, qual que é o propósito da lei? É mostrar para mim e para você o quanto nós somos pecadores. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você fala, gente, eu não consigo cumprir tudo isso. Eu não vou nem lembrar. Eu lembro uma vez que eu estava lendo a Bíblia toda, eu passando lá pelos livros do Antigo Testamento que falam da lei, e aí eu estava em Deuteronômio, e eu lembro que eu estava falando, Deus, é impossível praticar tudo isso. Não tem condições. Não tem como. E aí, quando ele chega no final de Deuteronômio, Deus diz assim, e que ninguém diga que é impossível de cumprir o que eu estou falando. Porque a lei não está no céu que alguém tem que ir lá buscar, nem nas profundezas do mar que alguém tem que ir lá e buscar. Está na sua boca, está no seu coração, então obedeça. Mas Deus, não tem como. É muita coisa, é muita regra, é muito mandamento, é muita instrução. Tem regras de mofo no Antigo Testamento, se o mofo é branco, se o mofo é preto, quantos dias vai esperar. Tem leis para tudo. Como que a gente vai fazer? A lei, ela serve para quê? Para mostrar que nós não conseguimos atingir o padrão de Deus. Quantos de nós aqui começou a ler a Bíblia toda num ano e você parou de ler em Levítico? Porque Números até tem história, tem narrativa. Deuteronômio até tem. Êxodo tem bastante história, tem bastante narrativa, é gostoso. Mas e Levítico? Lei, 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 lei. É que você tem que ler Levítico com os óculos que Deus dá para nós. Quando você lê Levítico, cheio de leis, livros de regras, você tem que ler Levítico entendendo que o padrão de Deus é elevadíssimo. É por isso que o livro de Hebreus diz santo, santo, santo várias vezes, porque Deus é santo e eu não consigo, na minha pecaminosidade, que eu penso errado, eu falo errado, a minha motivação é errada, eu falo, eu não vou fazer mais nada, Senhor, eu vou ficar quieto aqui para não pecar. Deus fala, tá errado também.
Tudo que a gente faz está manchado pelo pecado. E a gente lê Levítico e fala, eu não consigo atingir o padrão de Deus. É para isso que serve a lei. E eu preciso de um redentor, eu preciso que alguém resolva o meu problema. E o autor de Hebreus está falando, quem resolve o seu problema não é a lei, quem resolve o seu problema é Jesus. Por isso que a lei é fraca, por isso que a lei é inútil. Jesus se tornou sacerdote não pela lei. Pegou o raciocínio do autor? Jesus se tornou sacerdote pela ordem de Melquisedeque. De Melquisedeque. Se a antiga ordenança foi revogada, a nova aliança em Jesus jamais será, porque Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus e vive segundo o poder da vida indestrutível. E olha que interessante, por isso que eu pedi para você marcar essa palavra, o poder da vida indestrutível de Cristo, porque talvez os autores de Hebreus e nós, eu não sei se você já passou por isso. Antigamente, eu já falei para os irmãos, né? Sempre lutei muito com pensamentos depressivos, né? Desde a infância, junior, adolescente, até receber a cosmovisão cristã, a forma como Deus enxerga, as lentes que Deus quer que a gente enxergue a vida. Até esse momento eu tinha muito essa tendência de, ó vida, ó céus, por que isso, por que aquilo, né? Eu ficava nas filosofias rasteiras, humanas, né? Sem vir para a palavra, e eu lembro que um dos pensamentos meus era assim, ó, tá, e se eu chegar no céu e Jesus falar, e Deus falar assim, você não vai entrar. Não, mas eu tenho Jesus. Não, mas eu mudei. E se Deus mudar as regras? E se aquilo que Deus falou não é verdade? E se aquilo que eu estou seguindo não é isso mesmo? E depois eu estou sendo bobo, eu deveria estar no carnaval, eu deveria estar curtindo a vida, eu deveria estar fazendo as outras coisas, eu deveria estar pecando. E se Deus mudar as regras? Irmãos, Deus não muda as regras, porque ele já falou no capítulo 6 que nós vimos que Deus fez um juramento e ele não mente. E ele faz o paralelo com os homens. O ser humano mente, o ser humano engana, o ser humano muda, o ser humano não cumpre acordos. Mas Deus não, Deus cumpre. E aí, por isso que ele usa essa palavra, esse poder indestrutível, a vida indestrutível no versículo 16. Não há como nós perdermos essa salvação, não há como essa nova aliança ser revogada, porque a lei que foi revogada, ela estava apontando para Jesus. Ninguém pode anular o poder de uma vida indestrutível. Por isso que Jesus é sacerdote para sempre. É por isso que Jesus diz: os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não vai passar. Então, de tudo que você e eu devemos buscar segurança, nós devemos nos apegar em quem? Em Jesus, porque ele não muda, ele não vai mudar. Eu falei no nosso GC, na sexta-feira, eu mencionei assim, olha, não existe a possibilidade de você se decepcionar com Jesus. Você pode se decepcionar com homens e mulheres, você pode se decepcionar com o sistema religioso, e uma distinção que você tem que fazer na sua cabeça, igreja é uma coisa. Igreja é o povo de Deus que está na terra para fazer a vontade de Deus. E que, infelizmente, ela está infiltrado nela. Existe um sistema religioso, onde homens, mulheres, querem fazer o seu próprio reino e não seguir o reino de Jesus. E aí, algumas vezes, as pessoas se decepcionam com sistemas religiosos, só que elas acabam atingindo quem? Na igreja. Porque igreja é tudo igual. Pastor é tudo igual. E que não sei é tudo igual. Não. Existem sistemas religiosos que, infelizmente, estão dentro da igreja. Mas existe a igreja de Jesus. E Jesus falou sobre a minha igreja, eu estou a edificando. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então é Jesus que está edificando a sua igreja. Então não há possibilidade de nós nos decepcionarmos com Jesus. Não há. Se nós nos decepcionarmos, é porque nós criamos uma imagem falsa de Jesus. Não aquilo que Deus falou, porque aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Então, as imperfeições do sacerdócio levítico apontavam para a necessidade do sumo sacerdócio perfeito de Cristo. Lembre disso, meu querido irmão, nós não podemos confiar nos méritos humanos. Não é a nossa força, não é o nosso cordeirinho, não é aquilo que eu faço, não é se eu entrego o dízimo, não é se eu venho na igreja, não é se eu leio a Bíblia, não é se eu sirvo, não é se eu oro. Tudo isso são coisas importantes, mas não é por causa disso que nós seremos salvos. Tem algumas pessoas que vão ouvir de Jesus no último dia
Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E essas pessoas vão puxar, não, conhece? Não, Jesus, deixa eu puxar uma lista aqui de coisas que eu fiz para o Senhor. Aí vão puxar lá um monte de coisa, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Inclusive, Senhor, até no seu nome nós expulsamos demônios. O Senhor sabia que uma vez me chamaram lá, o demônio se sujeitou a mim. E aí Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Você fez tudo isso sem mim. Você fez tudo isso não por mim. Você fez tudo isso e você não estava em mim. Então nós não precisamos confiar e não devemos confiar em méritos humanos, mas apenas no sacrifício de Cristo. E aí o autor agora vai falar acerca dessa suficiência eterna do sacerdócio de Cristo. Versículo 26, versículo 20 até o versículo 28. Diz o seguinte: e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Deus fez um juramento e Deus não abandonará o seu povo. Deus prometeu e ele vai cumprir. As pessoas prometem e falham. As pessoas dizem: filho, isso aqui nunca vai acontecer. Papai estará sempre aqui. Não, papai não estará sempre aqui. Uma hora o papai vai. A mamãe vai estar sempre aqui com você. Não, uma hora a mamãe vai. Papai e mamãe, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou te ofender dessa forma. Uma hora vai. Mas Deus prometeu, ele cumpriu, ele não vai abandonar o seu povo. A única esperança do judaísmo era a vinda de Jesus. Precisa vir um sacerdote. Mas eles já tinham Jesus e eles estavam querendo voltar à prática da lei. Abra sua Bíblia em Gálatas 2,16. Marque esse versículo aí na Bíblia. Gálatas 2,16. Marca ele, porque o livro de Gálatas também está abordando a questão da lei, também está abordando a questão do judaísmo, esse abandono de Cristo. Versículo 16 do capítulo 2. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Como que nós nos tornamos justos? Pela fé. É por meio da graça de Deus, quando nós confiamos em Jesus. E aí veja o que Paulo fala no capítulo 3, versículo 1 para os Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? E sabe que essa palavra que ele usa aí para Gálatas insensatos é uma palavra muito forte. Ó Gálatas tolos. Gálatas, por que vocês estão agindo como bobos? Por que vocês são bobos assim? Quem enfeitiçou vocês? Por que vocês estão querendo voltar agora para a lei? Pela prática da lei, nós vimos capítulo 2,16, pela prática da lei ninguém vai ser justificado. Irmãos, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Repita comigo, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que Jesus fez.
Então, quem nos enfeitiçou para achar que eu preciso fazer alguma coisa? Eu não preciso. Então, todo o sistema do Antigo Testamento cumpriu-se em Cristo. E o Antigo Testamento foi tirado, então, do caminho. O cristão foi liberto da lei, ele está morto para a lei, porque Jesus é a garantia de uma aliança superior. A palavra aliança aparece aqui pela primeira vez no livro de Hebreus. Pela primeira vez aparece essa palavra aliança no versículo 22 do capítulo 7. E o autor vai usar ainda mais 13 vezes até o final. Uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento. Porque Jesus é um sumo sacerdote para sempre. E ele vai garantir essa aliança. Ele vai cumprir. Por que que ele vai cumprir? Porque ele é um sacerdote para sempre. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes eram impedidos de continuar o seu ofício porque eles morriam. Mas como Jesus é um sacerdote para sempre, irmãos, Jesus salva definitivamente todos os que nele creem. Essa verdade é libertadora para nós. Jesus salva definitivamente todos aqueles que nele creem. Ele salva, essa palavra definitivamente aqui, ela é muito importante. Na NVI tem até uma notinha de rodapé, talvez na sua vai ter também. Jesus salva de forma completa. Jesus salva de forma permanente. Jesus salva de forma eterna. Nós não precisamos mais de nada, nem de ninguém, nós só precisamos de quem? De Jesus. Só Jesus para nos dar salvação, só Jesus para nos dar uma alegria, só Jesus para nos dar esperança. A nova aliança nos dá a certeza de total redenção e nos conduz à presença de Deus. A nova aliança, então, através do sangue de Jesus derramado, ela nos limpa de todo o pecado, ela nos purifica. E alguém pode chegar para nós e falar: você é um baita de um pecador. Aí a gente pode responder: mas eu fui lavado, fui santificado, fui justificado no precioso sangue de Jesus. Nele eu tenho a redenção, nele eu tenho acesso ao Pai. Nele eu estarei salvo definitivamente, eternamente, completamente. Não porque eu mereço, porque eu não mereço, eu mereço a condenação. Mas porque Jesus é maior do que Melquisedeque, ele é o grande sumo sacerdote. Ele ofereceu algo que ninguém poderia fazer. Então, quando alguém me diz que eu sou um grande pecador, eu posso concluir e dizer: mas eu tenho um grande Salvador. E o grande Salvador é Jesus. E ainda não para por aí as verdades. Diz que Jesus vive sempre para interceder. O cristão nunca ficará sem um representante sacerdotal. Porque Jesus não morre. Jesus não vai morrer. Jesus é a vida, ele vive para sempre. Então os sacerdotes do Antigo Testamento, um morria, tinha que vir outro, morria, tinha que vir outro. E interessante que uma função do sacerdote no Antigo Testamento era orar pelas pessoas. Samuel, ele chega para o povo e diz assim: ó, longe de mim deixar de orar por vocês. O problema é que os demais sacerdotes morriam, e eles não poderiam mais continuar intercedendo. Mas quando nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E aí 1 João diz que se nós confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 8:34, quem os condenará? Quem os condenará? Quem vai condenar você? Quem vai me condenar? Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não há acusação contra aqueles que são filhos de Deus, porque nós somos, o Senhor Jesus intercede por nós. Jesus como homem nos representa. E Jesus como Deus, ele ouve tudo o que nós pedimos para ele. Nós podemos orar aqui simultaneamente e Jesus vai ouvir. Ele sabe o que nós passamos, ele nos conhece. E é interessante a palavra, ele intercede por nós, é uma palavra muito importante também, porque ele intercede especificamente. Né, geral? Você já viu como a gente ora? Deus abençoa fulano. Abençoe todos os doentes, não é assim? Às vezes que a gente ora. Abençoe todo mundo para que venha conhecer Jesus, né? Jesus não, Jesus ele ora, ele intercede especificamente. Como que você se sente com essa verdade? De saber que Jesus intercede por você. Ele te conhece, ele sabe das suas fraquezas, ele sabe do que você precisa,
Jesus intercede por ti. Berkoff, um teólogo, ele diz, é um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes na nossa vida de oração, que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que nem estavam presentes na nossa mente e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações, e que Ele ora por nossa proteção contra perigos os quais nem temos sequer consciência, e contra inimigos que nos ameaçam apesar de não os percebermos. Ele está orando para que a nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória. Que consolo é saber que Jesus intercede por nós. Jesus, ele tem um sacerdócio permanente. Jesus vive sempre para interceder. Irmãos, aí o autor ele termina com uns fogos de artifício aqui no versículo 26. É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. Esse sim é o que nós precisávamos. Ele é santo, ele é inculpável, ele é puro, ele é separado dos pecadores, ele é exaltado acima dos céus. É esse sim que a gente precisava, porque ele não tem fraqueza, ele não tem limitações. Eu fiz um quadro aqui comparativo. Eu sei que é bastante informações, mas veja que incrível, irmãos, a origem do sacerdócio levítico. Os levitas descendiam de Arão. Jesus, ele vem da ordem de Melquisedeque. O sacerdote era fraco na antiga aliança, ele era pecador, mas Jesus é santo e inculpável. O número de sacerdotes eram muitos no Antigo Testamento, mas na nova aliança é um só, é Jesus. O acesso era limitado ao santuário terreno, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas com Jesus nós temos acesso pleno a Deus, todos os cristãos por meio de Cristo. A durabilidade no Antigo Testamento era temporário, mas com Jesus é eterno. O sangue, eles ofereciam animais como sacrifícios para expiação, e com Jesus ele é mediador, e Jesus, ele não entregou animais, mas ele entregou a si mesmo. O papel, no Antigo Testamento, ele era mediador entre Deus e os homens, mas eles eram falhos. Com Jesus, ele é perfeito, sem pecado. A repetição dos sacrifícios eram diariamente, eram anualmente, mas com Jesus não. Jesus é uma vez por todas, jamais precisarão ser repetidos. Os pecados foram purificados de uma vez por todas. A função no Antigo Testamento era um tipo, era um protótipo, era uma antecipação, mas em Jesus é verdadeira realidade. A perfeição, eles não eram perfeitos, eles necessitavam de sacrifícios repetidos, mas com Jesus ele é perfeito, é um sacrifício de uma vez por todas. O efeito era exterior, era uma purificação cerimonial, mas permanecia a culpa pelos pecados. Com Jesus é interior, a purificação da consciência. A eficácia, eram ineficazes, eram incapazes de aperfeiçoar aqueles que se aproximavam. Mas com Jesus ele salva definitivamente, aperfeiçoa para sempre. O ministério era temporário por causa da mortalidade, mas com Jesus é permanente, pois ele vive para sempre. E a aliança era antiga, era velha, e agora é uma nova aliança. É de um sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, separado dos pecadores. Versículo 27 diz que eles ofereciam sacrifícios dia após dia, né? Imagina, irmãos, todos os dias e uma vez por ano, oferecer sacrifício, oferecer sacrifício, oferecer sacrifícios. Agora vem Jesus que uma vez só e resolveu definitivamente. Os sacerdotes ofereciam animais, mas Jesus ofereceu seu próprio sangue. A lei constituiu sacerdotes e homens que têm fraquezas, porque eram pecadores, eram mortais e ofereciam animais. Jesus não é pecador, Jesus é eterno e ele ofereceu a si mesmo. E aí a pergunta que o autor de Hebreus está fazendo é: por que, igreja? Por quê? Por que vocês estão querendo dar as costas para Jesus? Por que vocês estão querendo deixar Jesus? Por que dar as costas ao único sumo sacerdote perfeito? Quem mais pode satisfazer? O que mais poderia ser suficiente? A lei foi revogada, é de Jesus que nós precisamos. O esforço próprio é inútil, pois jamais comprará o favor de Deus. Jesus realizou um sacrifício perfeito e eterno, nele há salvação completa, definitiva e eterna. Quais as lições que nós aprendemos do capítulo 7?
Lembre-se que Deus sempre mostra a sua vontade. Deus sempre mostra a sua vontade. No Antigo Testamento, Deus usou Melquisedeque para apontar para quem? Para Jesus. O sacrifício estava apontando para quem? Para Jesus. Hoje Deus usa a igreja, Deus usa a sua palavra, Deus usa o Espírito. Deus está sempre mostrando a sua vontade. Segunda lição para nós levarmos: arrependa-se dos seus esforços de querer obter o favor de Deus, a aceitação de Deus. Sabe aquela frase? Não, mas eu tenho um coração bom, eu busco fazer o certo, né? Eu ouvi de alguém esses dias, alguém pegou e falou assim: Deus vai me deixar entrar no céu, Ele vai me deixar, porque eu estou buscando fazer as coisas certas. Ele não vai deixar ninguém entrar no céu porque está fazendo certo. Ele vai deixar entrar no céu quem tem Jesus. E quem tem Jesus busca fazer o certo. É diferente. A motivação é diferente. A gente não busca fazer o certo para, olha como eu sou forte, olha como eu sou um pai bom, olha como eu tenho uma família boa, olha como os meus recursos estão bons, olha como a minha saúde é boa. Não. Nós podemos não ter dinheiro, não ter saúde, ter a família toda destruída, mas se nós termos Jesus, nós somos salvos. Porque é Jesus que importa. Reconheça então que é pecador e que precisa de um Salvador. Em terceiro lugar, confie no sacrifício que Ele fez. Nenhum sistema religioso, ritual ou líder humano pode substituir o sacerdócio perfeito de Cristo. Descanse, irmão. Descanse. Pare de se debater. Pare de se debater. Alguém aqui já quase morreu afogado? Quase, não é se afogou, quase morreu afogado. Alguém já quase morreu? Quando alguém vai socorrer, está chegando perto, o que o socorrista diz? Calma, não reaja, não bata. Enquanto a pessoa está agitada, o socorrista fica longe. Calma, você tem que parar de se debater. Na hora que você parar de se debater, eu te salvo. Calma, né? E aí ele pega a pessoa e tira a pessoa da água e depois tira a água da pessoa. Jesus já nos tirou do inferno e agora Ele está tirando o pecado de nós. Para de se debater. Para de achar que através do seu esforço você vai alcançar o favor de Deus. Pare de achar que Deus está lá do céu, né? Ora sorrindo para você e fala: esse é o meu filhão. E tem horas, pecador desgraçado. Deus está zangado, mandando raio e chicotada. Eu vou trazer dificuldade para você. Não, irmãos, Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor. A verdade do Evangelho, ela é transformadora. Deus está satisfeito comigo porque eu estou em Cristo. Você consegue entender isso? Deus está satisfeito com você. Ele já está satisfeito, Ele já está sorrindo para você. Ele não está com uma listinha lá no céu, acerto, erro, acerto e erro, acerto e erro. Ele já está satisfeito. Ele já está contente. Porque quando ele olha para Jesus, ele fala: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem eu tenho satisfação, em quem eu tenho alegria. Então, quando a gente corre para Jesus, a gente abraça Jesus, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso refúgio. Então, nós nos refugiamos em Jesus. A ira de Deus sobre o pecado foi direcionada para Cristo. Ele é a propiciação, Ele desvia a ira de Deus. Jesus é o nosso refúgio. Então, descanse, confie. Ele é santo, Ele intercede por nós. Louve a Jesus. Viva para Jesus e ame a Jesus. Saia daqui para encarar essa semana louvando a Jesus. E aí, como é que você tá? Nossa, eu tô cheio de problema, gente. Mas tem problema daqui, dali. Olha, a lista é interminável. Mas por que você tá feliz? Por que você tá contente? Por que você está esperançoso? Porque eu tenho Jesus. Porque Ele salvou definitivamente, completamente, eternamente. Eu tenho Ele, eu não preciso mais de ninguém. Por isso que eu louvo, por isso que eu canto. O livro de Tiago diz: tem alguém alegre? Cante louvores. Por isso que algumas pessoas falam: crente doido, né, cara? Fica cantando. Não, o crente, ele está feliz, porque ele está em Cristo. Essa é a nossa missão, amar a Jesus. Primeira coisa, amar a Jesus. Não ame a tradição, não ame a religiosidade, não ame o seu gosto, ame a Jesus. E por fim, compartilhe com outras pessoas acerca dessas boas notícias.
Vá para as pessoas e fale para elas o quanto Jesus é maravilhoso. Chame elas para ir no seu GC, chame elas para ir na sua casa, chame elas para tomar um café. Fale assim, eu quero falar com você o que Jesus está falando comigo. Olha como que Jesus é maravilhoso. Ele me consolou aqui, Ele me orientou aqui, Ele me deu esperança nessa situação, Ele renovou minhas forças, eu estava cansado, estava aflito, eu estou caminhando com Jesus, eu quero compartilhar contigo essas coisas. Fale isso para as pessoas. Vamos orar? Agradecendo a Cristo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque é de um sacerdote como Jesus que nós precisávamos. Tantos sacerdotes do Antigo Testamento ofereceram sacrifícios por si mesmos e depois pelos outros e morreram. Mas Jesus não, Jesus veio e ofereceu um sacrifício não por ele, mas por nós, porque nós somos pecadores. E obrigado então porque nós estamos em Cristo, essa é a melhor notícia que nós temos. E que Jesus seja de fato suficiente. Pai, é uma notícia tão maravilhosa que às vezes a gente nem acredita. A gente acha que fala assim, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa também. Não, mas nós não precisamos fazer nada, só confiar, só descansar, só nos entregar ao Senhor, só louvarmos a Ti. O que precisava ser feito, o Senhor já fez. Ó Pai, ajuda-nos a entender o que é viver o Evangelho, ajuda a nossa igreja a entender o que é viver o Evangelho, ajude a nossa igreja a levar o Evangelho a outras pessoas, a trazer libertação para outras pessoas, trazer paz e esperança em Cristo a outras pessoas. Use então as nossas vidas, ó Pai, neste mundo, que o Senhor traga paz aos nossos lares, nossos casamentos, nossas vidas, nosso emocional, que o Senhor traga, ó Pai, a restauração completa, porque o Senhor ofereceu um sacrifício perfeito, completo, eterno, suficiente, e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de ler a sua palavra, compreender a sua palavra, e nós suplicamos ao Senhor a graça para vivermos a sua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar a esse Jesus.